Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor. Nesta noite, uma noite maravilhosa, a qual o Senhor Deus tem nos concedido. Vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala sobre a ascensão de Jesus. O que significa ascensão? É o momento ao qual Jesus ele se despede dos seus discípulos e vai para o Pai. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, fala assim. Versículo 2. Até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi recebido acima e depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeita o reino de Deus. E ajuntando-os, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, entre aspas, disse ele, fecha aspas, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, porém vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito dias depois destes, aqueles, pois, que se havia juntando, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as sanções que o Pai pôs em seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E havendo dito estas coisas, vendo ele foi elevado às alturas em uma nuvem, e tirou-se-lhes de seus olhos. Queridos, a palavra do Senhor está dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2 adiante. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele estava ali no primeiro tratado a Teófilo, acerca de todas as coisas que Jesus começou, e não só a fazer, mas a ensinar. A palavra do Senhor está dizendo que o tratado teófilo, acerca de todas as coisas que Jesus começou, e não só fazer, mas a ensinar. Por quê? Porque Jesus, ele começou, ele fez e ele ensinou. Mas a palavra do Senhor está dizendo que até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhesse. Escute bem. A palavra do Senhor está dizendo que ele foi recebido
ele foi recebido acima e depois ele foi ter dado os mandamentos. Depois ele deu os mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, a qual ele tinha escolhido. Eu quero dizer, meu irmão, que esta virtude do Espírito Santo, aleluias, assim como os apóstolos, eles foram recebidos, a qual Deus escolheu os apóstolos, Deus também nos escolheu. Deus também nos deu este mandamento pelo Espírito Santo, aleluias, a qual Ele tem nos escolhido, a qual Ele tem nos chamado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o versículo 3 fala que aos quais também, depois de ter parecido, escute bem, ele, depois da crucificação dele, que ele foi morto, depois ele ressuscitou e ele apareceu vivo no terceiro dia. A palavra está dizendo que depois que ele se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo que visto por eles por espaço de 40 dias. Por quê? Porque quando Jesus ele ressuscitou no terceiro dia, ele se apresentou vivo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e ele ficou ali, deu a prova, aleluia, provou para os discípulos que estava vivo, e ali ele passou ali com um espaço de 40 dias com os seus discípulos e apóstolos, depois da ressurreição, que ele ressuscitou no terceiro dia. E ali ele começou a falar do que se respeitava o reino de Deus. Escute bem. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus, a qual ele ressuscitou no terceiro dia, a qual ele se apresentou para os seus discípulos, ficou ali 40 dias para falar sobre a respeito do reino de Deus. Esse mesmo Jesus, ele está aqui, ele está aí na sua casa. E ele está para nos apresentar o reino de Deus que ele tem na minha, na sua vida. A qual ele nos chamou, aleluias, para este reino, para anunciar o reino de Deus. E nós recebemos estas virtudes do Espírito Santo. Aleluias. O versículo 4 diz que, e ajuntando-os, determinou-lhes que não se ausentaste de Jerusalém. Então ele estava ali se ajuntando. Então ele determinou-lhe para que os discípulos e seus apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai. Glória a Deus. E que eles ficassem ali e esperassem a promessa do Pai, a qual que disse ele, a qual quando Jesus falou dele mesmo, ouvistes. Eu quero dizer, meu irmão, que esta noite nós estamos aqui se ajuntando uns aos outros, recebendo, aleluias, o Espírito Santo, recebendo, aleluias, as virtudes do Espírito, e que a gente não venha se ausentar, aleluias, que a gente não se ausente, glória a Deus, mas que a gente espere a promessa do Pai na minha, na sua vida. Você tem uma promessa do Pai, você tem uma promessa do Senhor,
a qual você tem ouvido e ouvistes, aleluias, e Deus tem te concedido. Então, permaneça firme. Versículo 5 fala: porque na verdade João batizou com água, porém vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Então, ele falou que, porque na verdade, João Batista, ele veio e batizou com água. Ele batizou o povo ali com água, glória a Deus, mas vinha, aleluias, o que ia batizar com o Espírito Santo, aleluias. A palavra do Senhor está dizendo que João Batista batizou com água, porém vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eita Deus! Sabe qual é, meu irmão, a necessidade? O maior prazer do mundo é você receber o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Receba o batismo do Espírito Santo na sua vida. Receba o batismo do Espírito Santo, aleluia, na sua vida. Alecantaramanaço. Oh, glória a Deus. Então aqui vai dizer que e vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. Vocês receberão o batismo do Espírito Santo. Receba Ramanachai. Receba o batismo do Espírito Santo na sua vida. Oh, glória a Deus. O versículo 6 diz assim: aqueles, pois, que se havia juntando, perguntaram-lhes dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então ele perguntou: Senhor. Eles perguntaram e disse: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as ações que o Pai pôs em seu próprio poder. Jesus falou assim: não vos pertence saber os tempos ou as ações que o Pai pôs em seu próprio poder. Por quê? Porque eles, aleluia, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sei-me testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aqui, meus irmãos, é a sensação de Jesus, a qual Jesus, ele ressuscitou, voltou, passou ali 40 dias com seus discípulos, mas Jesus precisava ir para o Pai. Então aqui ele está dizendo que vocês receberão as virtudes do Espírito Santo, aleluias, a qual há de vir sobre vós. Sereis testemunhas em Jerusalém, serei testemunha na Judeia, serei testemunha de Samaria, até os confins da terra. Os apóstolos, os discípulos receberam as virtudes do Espírito Santo e eles foram testemunha do Senhor Jesus Cristo em toda aquela parte que eles passaram. Eu quero dizer, receba aí agora, aleluias, a virtude do Espírito Santo. Receba a virtude do Espírito Santo sobre você, porque, aleluia, nós temos esta virtude do Espírito Santo. Nós somos essa testemunha de Jesus Cristo nesta terra. Aleluias. Jerusalém é a cidade onde você passar. Samaria é a cidade onde você está. Judeia é a cidade que Deus te enviar. Aonde você for, você é testemunha do Espírito Santo. Você é testemunha de Jesus Cristo. Então assim, meus irmãos, o versículo 9 fala que, havendo dito estas coisas, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e tirou-se seus olhos. Quando Jesus Cristo falou para os seus discípulos essas coisas e disse-lhe, ele foi, se retirou-se, foi diante das nuvens e retirou-se dos seus olhos. Porque ali ficou o Espírito Santo junto com os discípulos, para que onde os discípulos fosse testemunha de Jesus.
Bem assim, é na minha e na sua vida. Eu e você somos testemunha do Espírito Santo. Somos testemunha de Jesus Cristo. Jesus te escolheu. Jesus te chamou. Aleluias, para esta grande obra, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e tenha uma ótima noite em Cristo Jesus.